Olá, para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo a este canal sobre animes e mangás, e hoje nós vamos falar sobre o episódio 80 de Attack on Titan. Episódio incrível, que conta muita coisa sobre a história, fecha muitos pontos que haviam sido fechados ao longo da obra e nos faz entender um pouco mais sobre o paradoxo de Bootstrap, que é o que está presente no anime de Attack on Titan, nos faz entender agora a origem dos titãs, sobre a fundadora Ymir, a história da Ymir, um pouco da motivação do Eren e agora nos faz ver o futuro da obra, né? Que rumos terá a humanidade no mundo de Shingeki no Kyojin. Mas antes de eu começar o vídeo, um anúncio muito importante. Você que vem aqui nesse canal pelos vídeos de Attack on Titan, faz o favor de se inscrever. Cara, isso é muito importante. A gente precisa da sua inscrição para aumentar o engajamento no canal, para fazer a comunidade crescer e fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Dado o recado, vamos lá. O episódio já começa com a perspectiva da luta do Grisha e da Frida, né? Essa luta tinha sido meio que cortada no episódio anterior, né? Foi apenas feito um pequeno time skip, né? Da parte onde o Grisha se transforma em titã e ele já tinha feito serviço sujo e agora a gente viu como é que foi a luta, né? Foi um massacre, né? O Grisha assim destroçou a Frida Raiz, né? Bateu nela, arrancou o braço, comeu ela, fez uma chacina ali com os outros irmãos, enfim, o que a gente já esperava, né? Depois disso ele sai ali totalmente desconsolado pelo que fez, né? Totalmente atormentado e destruído. Ele sabe que o que fez era errado. Ele não queria fazer aquilo, ele só fez porque o Eren todo momento o influenciou a fazer aquilo. O Eren do futuro influenciou o pai a fazer aquilo, né? Porque segundo o próprio Eren, seria o único jeito de salvar o mundo, né? Então nesse momento a gente vê o Grisha falando com o Zeke, né? Abraçando o Zeke, pedindo desculpas ao Zeke, dizendo que infelizmente o plano dele não ia se concretizar. Quem ia conseguir vencer era o Eren, e que ele parasse o Eren e fizesse tudo quanto possível para isso. Nessa hora, talvez pela primeira vez, o Zeke se sentiu amado pelo pai, né? Talvez ele talvez até perdoou o Grisha, sabe? Ele chora, ele começa a chorar porque ele sente que o Grisha está realmente arrependido pelo que fez com ele. E entende que essa missão, essa última missão que o pai dele tá passando para ele, é muito mais do que uma missão de um compatriota eldiano. É uma missão para salvar a humanidade, né? Porque se o Eren conseguir concretizar o plano dele, a humanidade vai ser realmente agora vai ser extinta, vai ser quase que extinta, né? Agora realmente só a população de Parade será as únicas pessoas vivas no continente, se o plano do Eren der certo. Mas enfim, com isso a ligação ali entre o Eren e o Zeke na coordenada é meio que desfeita, né? O Zeke fica de frente pro Eren, eles começam a conversar e, bom, o Eren até brinca com ele, né? Tira onda da cara dele e diz assim: cara, ainda falta você me ver velho, você não quer chegar nessa parte da história? E aí eles começam a conversar, o Zeke disse que, pô, isso aí tá errado, que infelizmente o pai dele pediu para que ele parasse o Eren e ele ordena a Ymir que faça a esterilização em todos os eldianos, né? A Ymir que tava ali junto com eles e ela acata o plano do Zeke e vai em direção ali à árvore da coordenada, né? Vamos chamar de árvore da vida de Yggdrasil, né? Porque é praticamente uma representação dela, né? Então ela vai ali em direção à árvore da vida. E o Eren vê aquilo ali, ele tá acorrentado e ele fica furioso. E ele começa a bater as correntes e o Zeke vai falando que não adianta, irmão, não adianta você tentar lutar contra isso, você perdeu. A Ymir, uma vez que ela recebe a ordem, ela nunca para. E o Eren começa a puxar então, com todas as suas forças, as correntes, ao ponto de que ele consegue arrancar os próprios dedões, né? Para conseguir passar o braço pela corrente, pelas algemas, né? Ele consegue, com tanta força que coloca, ele arranca os próprios dedos e sai correndo em direção a Ymir, né? Sai correndo em direção a ela para chegar onde ela está. E o Zeke vê isso e fica apreensivo, né? Por outro lado, temos um corte aí, mostra um pouco de como que era da história, né? E a Frida ali visitando a história quando a história ainda era criança e lendo, né, os livros de história, e a Frida fala que a história deve ser como aquela garota do livro, uma dama. E aí, a partir desse momento, a gente começa a ver a história da Ymir. A Ymir Fritz, a primeira a receber o poder dos titãs no mundo de Shingeki, assim, até o momento.
mostra a história dela. Era simplesmente uma garota do campo, numa cidade do campo, né, que vivia ali com sua família, aparentemente, até que sua cidade foi invadida, né, por um exército de guerreiros e o seu povo foi escravizado, né? A gente viu ali as pessoas sendo levadas, eles escravizaram todo mundo, cortavam a língua dos escravos, né, para que eles não pudessem falar, né, não pudessem se comunicar mais. E a Amy, a todo momento, tanto ela quanto o povo dela, eles tinham os olhos como se fossem... não mostrava os olhos da Amy, né? A gente nunca viu como que eram os olhos dela. Ela estava sendo com o olho como se fosse uma venda, né? A gente não conseguia ver a expressão real dela, né? Enfim, então mostrava ali, né? Ela foi escravizada, foi levada para uma aldeia, né? A aldeia dos Eldianos, né? Desse povo que era os Eldianos. E, bom, ela vivia ali como uma escrava normal, até que ela começava a ver as pessoas fazendo coisas que ela queria fazer, né? Ela viu duas pessoas se casando, ela via as pessoas se divertindo, e ela olhava aquilo e ficava talvez perplexa, sem entender o que eram aquelas pessoas, como que as pessoas se divertiam e talvez ela não sei, a gente não tem uma fala da Amy ou um pensamento da Amy, simplesmente ela observa as coisas sempre de longe como uma espectadora e nunca participa. Até que um dia o chiqueiro aparece com a porta aberta, né? Alguém abriu o chiqueiro e os porcos fugiram. E ali o rei Fritz, o rei dos Eldianos, né? O rei Fritz, reúne ali todos os escravos e avisa: olha, os porcos fugiram, alguém abriu a porta dos porcos e eu quero que vocês digam quem foi. Se vocês não disserem, eu vou tirar o olho de cada um dos escravos, né? Porque um escravo não precisa de 2 olhos, basta ter um. E automaticamente os escravos todos, como em uníssono, apontam para Amy, né? Apontam para ela, né? E ela fica talvez surpresa. E então ela olha para o rei e assente, né? Ela se curva, como quem diz que assume a culpa, né? Ali por todo mundo. Então o rei olha para ela e diz assim: tudo bem, né? Você fez isso, você está livre. Você pode ir embora. E já corta para a cena da Amy fugindo, né? Assim, aparentemente ela foi libertada, mas é aquele negócio, né? Você está livre, mas não quer dizer que a gente não vai fazer nada com você, né? Ela estava correndo e pessoas caçando ela como se fosse um animal, né? Ela já estava com o olho ferido, várias flechas enfiadas no corpo, né? E os cavaleiros caçando ela a todo momento. E ela sai fugindo o máximo que pode até se deparar com uma espécie de uma árvore imensa, gigantesca, com uma caverna. E ela, quase que por instinto de se esconder e se abrigar, entra nessa caverna. Quando entra lá dentro, acaba escorregando. É uma caverna que tem um buraco. E no fundo desse buraco existe um poço, né? Ela cai nessa água do poço, começa a afundar, até que de repente aparece aquele parasita, né? Se vocês quiserem pesquisar mais sobre ele, se ainda não conhecem, pesquise por Alucigenia e vocês vão ver um pouco mais sobre ao que parece que foi a referência do Isayama para criar esse parasita, né? Aquele parasita que vê a Amy e vai em direção a ela. A partir do momento que se funde com a Amy, ela nasce ali como um primeiro titã, né? O titã fundador, né? Que é aquele titã gigantesco, que é meio que com rosto de caveira e com algumas costelas saindo do corpo, né? Então a partir disso ela, né, volta ao normal, se transforma em titã e volta, né? Ela volta para o rei Fritz. E o tempo vai passando e o próprio rei fala, né, que olha, Amy, você construiu pontes, você planificou estradas, você criou plantações, você defende minha população contra o exército inimigo. Por isso me escreve em mim. Eu vou te dar um presente, eu vou te dar a minha semente, né? Então a gente vê que a partir disso o rei assume a mim como uma concubina, né? E à medida que o exército de Eldia o exército e o império de Eldia vai crescendo cada vez mais, né? Vai se desenvolvendo. O que era uma simples aldeia de cabanas ali tribais se transforma agora em uma cidade gigantesca com construções e muralhas de pedra. E a Amy vai ficando aparentemente cada vez mais reclusa, né? Ela começa a ter filhos, tem ali suas 3 filhas, a Maria, a Rose e a Sina. E está as coisas aparentemente ficando pacíficas, até que um dia estão todos ali reunidos para uma cerimônia aparentemente de premiação do exército e
um soldado infiltrado se levanta e arremessa uma lança contra o rei Fritz. E a Ymir passa na frente, ela pula na frente do rei e leva essa lança por ele, né? E cai no chão. E o rei diz: caramba, ainda bem que foi você, né, que levou essa lança. Então assim, se levanta logo. Eu tenho o prazer de saber que uma lança dessa não iria te matar, mas infelizmente dessa vez matou, né? Dessa vez a lança matou a Ymir, né? Talvez ela se deixou ser morta, não sabemos, mas ela morreu. Só que ela não foi para um lugar melhor, pelo contrário, ela ficou presa em uma espécie de um pós-vida, né? Ela ficou presa naquela dimensão da coordenada, continuando como uma escrava, né? E a partir daquele momento já haviam 3 ramificações na árvore da vida, acredito que por conta das 3 filhas dela, né? E o rei, não satisfeito com o que tinha acontecido com a Ymir, cortou o corpo da mulher em pedaços e deu para as 3 filhas dele, a Maria, a Rose e a Sina, comerem a carne de sua mãe. E ele avisa, né, que a partir desse momento toda a descendência dele irá ter esse costume de comer, né, a espinha do Titã, né, do antigo portador do Titã, para que herde o poder e continue transformando o Império de Elden em um império forte e para proteger contra as ameaças dos Marleyanos e qualquer outro que se rebele contra eles, né. Dito ali um pouco da história da Ymir, a gente volta, né, que diga-se de passagem, uma história triste. A Ymir aparece, inclusive, ela continuando ali, ela criando os titãs, né? Criando os titãs colossais. O sofrimento que ela era ali sozinha, carregando baldezinho de água, né? Moldando os corpos do titã de areia. Afinal de contas, ali na coordenada, é uma dimensão onde o tempo aparentemente não passa, né? Então, cada titã que é feito pela Ymir, e ela faz todos de um por um. E é um trabalho artesanal que, poxa, ali é talvez um purgatório maior do mundo, né, para uma pessoa ficar presa naquilo ali, e ela ficou, né. E depois disso, depois de passar toda essa história da Ymir, volta pro Eren. O Eren chegou na Ymir, abraçou ela e disse: eu vi, você estava me esperando todo esse tempo, não é? Você não é um escravo, você não é uma deusa, você é só uma pessoa normal, você é humano. Me empreste seu poder, me dê o seu poder, para que eu possa acabar com esse mundo. Eu vou destruir toda a vida fora das muralhas, e só assim a gente vai ter paz de verdade. Eu quero acabar com esse mundo, eu preciso da sua ajuda. E pela primeira vez a gente tem o rosto da Ymir revelado, a verdadeira expressão de raiva e de ódio que a Ymir faz nesse momento, uma expressão terrível que assusta qualquer pessoa, né? E aparentemente ela aceita, ela, como o próprio nome do episódio já diz, né? Para você, daqui a 2000 anos, ela entrega o poder da coordenada ao Eren. O Eren agora, em posse da coordenada, é desfeito a ligação na dimensão da coordenada. O Eren volta para a sua dimensão real. A gente vê que a alucigenia sai do corpo dele em direção ao pescoço, né, para manter a ligação, e começa a transformá-lo em um titã incrivelmente grande, e começa também a quebrar as muralhas e libertar todos os titãs colossais presos nas muralhas. O estrondo foi liberado, né? O estrondo foi liberado, e não foi só apenas a muralha de Shiganshina, foi todas as 3 muralhas estão se desfazendo, e os titãs estão marchando para os 4 cantos da terra para destruir todos os inimigos, todo o mundo que está contra a Ilha de Paradis. Não vai sobrar pedra sobre pedra enquanto o Eren estiver vivo, né? A gente vê o Eren se transformando em um titã de ossos gigantesco, quase como um Skullgreymon, ou talvez até como um Shinigami, né? Para quem assistiu Death Note, a gente parece muito com um daqueles Shinigamis. E o Eren chama todos os Eldianos, né, para a dimensão da coordenada e avisa, né, o que está acontecendo. Ele fala: eu sou o Eren Yeager, assumi o poder do fundador, libertei todos os titãs das muralhas e vou levar o estrondo para os 4 cantos da terra. E é isso. As pessoas estão se reunindo para atacar a Ilha de Paradis, e eu não posso permitir que isso aconteça. Não posso e não vou. Por isso estou levando o estrondo e a destruição para todo mundo, porque eu não admito que ninguém tire a minha liberdade, né? E foi isso. Acaba aí o episódio. Esse episódio foi incrível, incrível mesmo. Os titãs ficaram muito bem desenhados, assim, algumas partes ali no 3D, mas ficou incrível. Foi impressionante como eles conseguiram compilar vários capítulos de mangá e transformar em uma coisa belíssima como ficou, né? Fechou muitos buracos da história, nos deixa muito ansiosos para o próximo app semana que vem.
E é isso, pessoal. Se você ficou até o final desse vídeo, deixa o like. Como eu já havia dito antes, se inscreve que puder. Cara, precisamos da sua ajuda para aumentar a comunidade desse canal. Vamos chegar logo a 1000 inscritos. Preciso da ajuda de vocês. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu.